Quero convidá-los a abrirem comigo suas Bíblias no Evangelho de Marcos, capítulo 11. Abra comigo a Sagrada Escritura, Evangelho de Marcos, capítulo 11. Nós vamos ler dessa feita dos versos 12 a 14 e também dos versos 20 a 26. Ok? Marcos 11, a partir do versículo 12, nós vamos ler até o verso 14, e depois nós iremos para o verso 20 a 26. Diz-nos assim a palavra do Senhor. No dia seguinte, quando saíram de Betânia, teve fome. E vendo de longe uma figueira com folhas, foi ver se nela, porventura, acharia alguma coisa. Aproximando-se dela, nada achou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então lhe disse Jesus: nunca, jamais, como alguém fruto de ti. E seus discípulos ouviram isto. Verso 20. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhes disse: tende fé em Deus. Porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte: ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Amém. Vamos orar ao Senhor. Mais uma vez, Pai, nós te agradecemos por estarmos aqui com o Santo Livro em nossas mãos. Senhor, nos concede esse privilégio e queremos aprender aos teus pés da tua palavra mais uma vez. Nos ajuda. Tem misericórdia de nós, tua igreja. Nós precisamos ouvir a tua voz e, de fato, não queremos apenas ouvir palavras, mas queremos a demonstração do poder do teu Espírito Santo com convicção, agindo em nossas vidas e nos transformando cada vez mais à semelhança do teu Filho. Tua palavra que nos limpa, tua palavra que nos santifica. Por isso nós precisamos, Senhor, das Sagradas Escrituras aplicadas ao nosso ser. Seja com a tua igreja, com o teu povo aqui essa noite. Seja essa noite de restauração, seja essa noite de salvação. Seja essa noite em que tu, ó Pai, faça maravilhas em nosso meio. Nos ajuda, assim nós te oramos, crendo no poder do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, em nossa exposição passada, nós consideramos a entrada triunfal do Mestre em Jerusalém. Nós vimos isso no capítulo 11, do verso 1 ao versículo número 11. E nós vimos em nosso sermão anterior que o rei chegou para cumprir todas as profecias. Nós deixamos isso aqui bem claro, enfatizamos isso com os irmãos aqui na semana passada. Ele veio para selar a profecia, fazendo aqui menção ao profeta Daniel, capítulo 4, capítulo 9, e por termo aos pecados. O Senhor veio realmente na cruz trazer a expiação plena e completa, e a entrada dele em Jerusalém, ela é realmente um marco que se desencadeia dali todos os acontecimentos que o levarão a dizer na cruz do Calvário: está consumado. Então isso é muito importante, por isso que os 4 evangelistas mencionam a entrada do Senhor em Jerusalém. E nós vimos em nosso sermão passado que ele reivindicou ser o rei. Ele não calou mais as pessoas com vamos dizer, a prática do segredo messiânico, né? Que Jesus dizia: não conte a ninguém, não diga. As multidões começavam a clamar: Jesus, hosana nas alturas, bendito que vem em nome do Senhor, o filho de Davi, o rei de Israel. Eles falaram isso. E ele não calou as multidões, pelo contrário. Quando os fariseus pediram que ele assim o fizesse, ele disse: se estes se calarem,
as próprias pedras clamarão. Então ele reivindicou o seu rei, ele aceitou, ele confirmou sim que de fato ele era o Messias, o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele foi aclamado como um rei pelas multidões e foi louvado também como um rei. Isso é muito maravilhoso. Mas nós prosseguimos então observando o registro do Evangelho e nós começamos a observar a ação do rei em Jerusalém. Quais então foram as reformas promovidas pelo rei, por Jesus, o Rei da Glória? O que ele buscou tratar de imediato? Ora, se ali se desencadeia a consumação da sua obra, o que então ele fez logo de princípio? Nós sabemos que as expectativas, tanto dos seus discípulos como das multidões, era que o Império Romano fosse desbancado, né? E Israel viesse a ser a glória das nações. Era essa a expectativa. No relato do capítulo 10, os discípulos ainda vinham no caminho brigando para saber quem era o maior, e brigando para um sentar-se à esquerda, outro à direita do Senhor. Então a visão ainda era muito militarista do reinado de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas o que de fato o rei veio transformar a princípio? O que ele veio denunciar? O que ele veio revelar ao seu povo? O que ele veio revelar a nós como igreja do Senhor? E eu creio que Marcos aqui, conduzido pelo Espírito também, os outros evangelistas, começa a nos mostrar os passos que o Messias dá, o Cristo de Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, naquela última semana da sua vida aqui na terra, antes da sua morte, né? E ressurreição, porque ele ainda passa 40 dias aqui com os discípulos após a sua ressurreição. Mas o fato é que existem aqui lições importantes que nós aprenderemos no decorrer dessa semana que antecede a sua morte, a sua ressurreição. Mas, em primeiro lugar, eu quero observar com os irmãos o que Cristo fez aqui de forma muito impactante para nós também como igreja do Senhor. E nós poderemos dividir o nosso sermão hoje em 2 pontos apenas, observando nesse relato da maldição da figueira o que Cristo veio primeiramente fazer. Ele veio denunciar a religião de aparência. Ele não tolerava isso, ele já não iria mais tolerar esse tipo de atitude do povo que se afirmava ser o povo de Deus. Durante 3 anos do seu ministério, ele foi afrontado, perseguido por aqueles que se diziam os pais da nação na espiritualidade, mas chegou a hora em que ele haveria de denunciar, de pôr fim a esse sistema. E na contramão, no contraponto, apresentar a verdadeira religião. Isso é muito bom, sempre observarmos isso. Os apóstolos também trabalham muito dessa forma. Quando eles vão nos ensinar a verdade, eles nos mostram o que não é a vontade de Deus e o que é a vontade de Deus. E isso nós vemos no relato aqui da figueira que é amaldiçoada. Então veja, logo no versículo 11 do capítulo 11, antes de adentrarmos no texto que nós lemos hoje, veja que o mestre se dirigiu ao templo. Olha o que está escrito, Marcos 11, 11. E quando entrou em Jerusalém, no templo, tendo observado, o que está escrito aí? Tudo. Ele olhou tudo. Ele conhecia já, mas ele chega agora com uma inspeção divina, com um escrutínio maior. Ele observa tudo, como se fosse tarde, Marcos diz, ele volta para Betânia, com certeza, considerando o que iria fazer no outro dia, considerando o que haveria ele de realizar. Então, vemos aqui que o Senhor tinha prioridade, o templo, a adoração. Ele não entra em Jerusalém e vai considerar a realidade das cadeiras daqueles que estão regendo, seja Pilatos, seja Herodes, enfim, seja ali mesmo qualquer autoridade, como Anás, Caifás, não. Ele vai ao templo e vai observar o culto a Deus, a adoração, porque isso é cumprimento da profecia de Zacarias, capítulo 3, Malaquias 3, melhor dizendo, quando ele disse que o Senhor viria ao seu santo templo. Ele retorna para Betânia, veja, e na manhã seguinte, cresce, na segunda-feira, ele avista uma figueira sem frutos. Ficamos assim, eu vejo até o comentário de Spurgeon nesse texto aqui, que ele diz, talvez o mestre tenha acordado muito cedo, não tenha feito seu de jejum na casa de Lázaro, Marta e Maria, provavelmente ele estava hospedado ali, mas o fato é que ele deveria estar ocupado em oração,
e ele se dirige a Jerusalém cedo com os seus discípulos, e ele olha ali à distância e vê uma figueira. Não era uma figueira de alguém, a propriedade de alguém, mas ao caminho. Alguém jogou, enfim, após comer o fruto ali, a semente, e ela nasceu, ela cresceu. E ele vê ela cheia de folhas, não é interessante o relato? E ele então vai até a mesa para buscar algo para comer, porque o texto sagrado diz no versículo 12 que ele estava com fome. Mas ele chega na figueira e não encontra nela nada senão folhas. E você pode dizer assim, então, e o texto sagrado diz, não era tempo de figos, então por que o Senhor vai procurar a figueira? Já que não é tempo de figos. Porque a figueira ela tem uma característica muito interessante, você pode ler isso depois em qualquer pesquisa que você fizer, que ela primeiro dá o fruto para depois virem as folhas. Então, embora não fosse tempo ainda das figueiras darem frutos, aquela figueira estava dizendo que ela tinha sim frutos, porque ela estava toda com a sua folhagem completa. Então era de se esperar pelo menos que houvessem ali alguns frutos, porque antes dela encorpar a sua copa, as suas folhas, ela já dá sim frutos. Embora não fosse ainda o tempo das figueiras necessariamente darem frutos. Aquela, excepcionalmente, estava ali mentindo. Interessante isso. Ela criou expectativas do mestre, mas expectativas essas que não foram correspondidas. Então ele olha para aquela figueira e ele diz, nunca jamais coma alguém fruto de ti. Interessante isso. Algumas pessoas, eu acho que hoje na nossa cultura, né, que é isso? Matar uma árvore, né? É tão desnecessário, né? Que é isso, né? Amazônia, né? Que é isso? Meu Deus, não pode. Ele é o Criador dos céus e da terra. Ele é dono de tudo e de todos. Não cai um pássaro se ele não quiser. Nessa hora ele já está pela sua palavra secando várias árvores, tirando a vida de vários animais, de vários homens também, porque a ele pertence a vida. Amém? Então, Jesus não precisa dar satisfação, Ele é dono de tudo e de todos, de todas as coisas. E eu gosto também de Spurgeon quando diz assim, muito útil o mestre utilizar uma árvore inútil para nos trazer lições tão úteis. O fruto dessa árvore, então, se encontrou em ela seu instrumento para esse ensino para nós. Foi o fruto que ela deu para a transformação das vidas. Interessante isso. Ele retorna para Betânia, né? Os irmãos percebem que tem um relato da purificação do templo, e nós deixamos esse relato para a nossa próxima exposição. Ele retorna para Betânia e veja no verso número 20, diz que ele volta no outro dia, no dia seguinte, provavelmente a terça-feira pela manhã, e as figueiras secou desde a raiz. A figueira, ela sem frutos, amaldiçoada pelo Senhor, ela então seca até a raiz. Então perceba aqui que o que o mestre quer ensinar para os discípulos, ensinar para nós, que está exatamente aqui, colocado pelo evangelista Marcos de forma proposital, nesses dois relatos da figueira, com a purificação do templo no meio, é que a adoração em Israel, o templo ali, o culto que acontecia ali, era algo que tinha aparência de que dava frutos, mas era totalmente nulo e sem vida. O mestre queria ensinar os discípulos acerca do vazio e da nulidade da adoração que era perpetrada em Jerusalém. Lembra no versículo 11, ele entrou aclamado como rei e ele foi inspecionar a sua casa, seu templo. Ele viu tudo, e ele viu que tudo ali não era de acordo com a vontade de Deus. E de forma bem característica dos profetas do Antigo Testamento, lembra isso? Isaías era chamado a encenar as profecias, né? Jeremias também, Ezequiel também. Cristo encena o fato dramático e caótico do estado espiritual estéril da nação de Israel. Ele olha para aquela figueira, ele vem naquele dia, ela promete ter frutos, Israel prometeu ter frutos, ela disse que estava pronta, tinha frutos, as folhas estavam ali, mas não havia nada para agradar a Deus. Então Cristo lançou sobre a figueira, e claro, nós vemos aqui pelo contexto, sobre a própria nação, a maldição.
para que a mesma secasse até a raiz. Observa, Marcos capítulo 11, verso 12 ao 14, a figueira, então, ela é amaldiçoada pelo Senhor. No verso 15 ao versículo de número 19, nós vemos a purificação do templo. O Senhor vai, então, ali realmente, né, aplicar aquilo que ele fez com a figueira. E no outro dia, o verso 20 em diante mostra que o juízo de Deus, de fato, foi concretizado. Longe, irmãos, e aqui nós começamos a observar o Senhor atacando a realidade da religião de aparências. Longe de conceder aos israelitas apenas uma restauração nacional ou um engrandecimento do templo, reforma essa já providenciada por Herodes. Quer ver só? Abra aí em Lucas capítulo 21, Evangelho de Lucas, capítulo 21. O texto sagrado, Lucas, nos relata algo bem interessante. Versículo 5, 21, 5. Falavam alguns a respeito do templo, como estava ornado de belas pedras e de dádivas. Se você vem para Marcos mesmo, capítulo 13, o texto nos mostra ali que eles, ao saírem do templo, no versículo 1 do capítulo 13, eles dizem: mestre, os discípulos, que pedras, que construções. Poderíamos aqui parafrasear com o texto da figueira: que figueira, que folhas, que beleza. E Jesus então diz: vês estas grandes pedras, vês essas grandes construções, vê essa grande figueira, não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada, porque isso é apenas aparência, isso é oco, isso é vazio. Na purificação do templo ele vai dizer: isso é apenas um covil de salteadores, de bandidos. Que coisa grave, que coisa pesada de se dizer, e o Senhor assim o fez. Herodes já havia adornado o templo. O templo era magnífico. Como ele demonstra, então, essa necessidade de restauração? Destacando que toda a movimentação religiosa dos judeus estava destituída de frutos de arrependimento. Veja comigo Mateus capítulo 3, abre comigo. João Batista já tinha falado isso para as autoridades religiosas que vieram observar ele pregando a palavra e batizando. Mateus capítulo 3, versículo 7. Está escrito: vendo ele, porém, que muitos fariseus e saduceus, olha só, vinham ao batismo, disse-lhes: raça de víboras, quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Os irmãos entendem que João Batista está chamando os pais espirituais da nação de descendentes de Satanás. Víbora, serpente. Aqueles homens que conheciam toda a palavra de Deus eram filhos do diabo. Jesus vai dizer em João 8,44, vocês são filhos do diabo. Ele diz então: quem vos induziu a fugir da ira vindoura? Como é que vocês conseguem lidar com as questões da religião, da leitura da Torá, da adoração, do sacrifício, e não considerarem que vocês vão estar diante de Deus? Vocês fazem isso unicamente para enriquecer, para buscar posição, buscar glória, status, poder. Vocês perseguem os aflitos e vocês não conseguem entender que vocês prestarão contas diante de Deus. Produzi, pois, frutos dignos de arrependimento, e não comeceis a dizer entre vós mesmos: somos batistas, somos presbiterianos, somos congregacionais, somos assembleanos. Porque até mesmo dessas pedras Deus pode suscitar filhos de Abraão. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Veja, o que Cristo faz com a figueira é isso. Já está posto o machado, a raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz fruto, será cortada e feito o quê?
lançada no fogo. Jesus disse: nunca, jamais ninguém coma fruto de ti. E ela secou até a sua raiz. O relato da figueira, então, irmãos, destaca que os israelitas eram uma árvore que aparentava ter frutos, ou seja, que eles tinham forma de piedade, mas estavam totalmente destituídos da mesma. Paulo fala isso em 2 Timóteo 3, versículo 5. Agora veja comigo Judas, né, o irmão do Senhor, na sua epístola. Vizinho Apocalipse, olha o que está escrito. Judas nos diz assim: Judas, versículo 12. Estes homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade. Eu sempre falo isso aqui para os irmãos. Pense num povo para gostar de igreja, é um povo que não é crente também, gosta de estar no meio das festas de fraternidade. E Judas diz que eles são como rochas submersas, porque os irmãos não conseguem perceber o perigo que eles são para a navegação na fé. E alguns até se chocam, se colidem com essas rochas e vão até mesmo naufragar. Esses homens são como rochas submersas em vossas festas de fraternidade, banqueteando-se juntos, sem qualquer recato. Como é que as pessoas se caracterizam? Pastores que a si mesmos se apacentam, não aceitam ser conduzidas por ninguém. Não aceitam ser admoestadas, instruídas, pastoreadas. Nuvens sem água, impelidas pelos ventos. A gente olha para a pessoa, acha que agora vai. Nublou, é crente, vai cair chuva, vai. Aí dá um vento, foi-se embora. Nuvens sem águas, impelidas pelo vento. E Judas diz: árvores em plena estação dos frutos, destes desprovidas, duplamente mortas, desarraigadas, não tem raiz. Irmãos, o que o Senhor faz aqui é muito marcante. E é muito interessante observar como Marcos organiza o Evangelho, destacando a centralidade do culto no relato da maldição da figueira. É muito importante isso, da verdadeira adoração. Nós podemos entender que se o culto não é levado a sério, mais uma vez, eu já falei isso aqui para os irmãos, isso vai trazer maldição. E a pessoa vai secar até a raiz. Os israelitas não estavam levando o culto a sério. Marcos mostra que Mateus ele faz o relato por tópicos, ele junta tudo. Mas Marcos ele faz questão de dizer que, olha, está vendo aqui o culto, né? Você está vendo que Deus chegou no culto, né? Ele veio, olhou a sua casa. E ele viu o pessoal lá vendendo, conversando, fazendo de tudo, menos adorando o Senhor. Veja o que ele fez e veja o que ele vai fazer com aqueles que brincarem com o culto. Ele vai fazer você secar até a sua raiz. É isso que Marcos está dizendo para nós. O culto, irmãos, é a expressão máxima da verdadeira espiritualidade. Adoração ao Deus vivo. Porque nisso se resume toda a nossa existência. É por isso que os irmãos vão observar, às vezes quando nós lemos o texto, claro, considerando momentos como esse aqui, da exposição, você vai ver o quanto isso se torna mais forte. Quando Jesus fala, no Evangelho de João capítulo 4, versículo 23, mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para adoradores. Jesus chegou no templo e procurou adoradores e não encontrou ali adoradores. E de como isso é a busca do próprio Deus para conosco que afirmamos crer no seu nome. A inspeção, irmãos, então se dá na triste constatação de uma religião de aparências. Marcos capítulo 7, abra comigo, já expusemos, né? Chegamos até o capítulo 11 já. Evangelho de Marcos capítulo 7, versículo 6, o Senhor já houvera dito: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Segura o texto, perceba, este povo honra-me.
É uma das coisas que eu tenho mais medo. Estou aqui cantando um hino, eu fico lembrando dessas coisas. Este povo honra-me com os lábios. Você pode olhar para mim e dizer, o pastor André, o irmão André, está honrando a Deus e está cantando, não é? Então eu fico com medo disso. Eu não quero que seja algo apenas de lábios. Ele diz, mas o seu coração está longe de mim. E veja ainda na parte A do versículo 7, e em vão me adoram. Não é exatamente o que está ali no Evangelho de Marcos, do povo no templo, Jesus observa isso, em vão me adoram. Quer dizer, existe uma honra a Deus, e existe uma adoração a Deus que são nulas, vazias, vaidade, sem peso algum. Por quê? Porque o coração está completamente distante do Senhor. O juízo divino então foi promulgado. Nunca jamais nasça fruto de ti, nunca jamais ninguém coma fruto de ti. A palavra que dá vida nesse momento retira a vida. O secar da figueira denota o fim de todo aquele sistema em juízo. Tudo o que os judeus fazem hoje está destituído de vida, porque não reconheceram a Jesus como Messias. A vossa casa vos ficará deserta, até que vocês iam dizer, bendito aquele que vem em nome do Senhor. Ou seja, a beleza da lei e toda a realidade cerimonial, que ela não é em si má, de maneira nenhuma, se cumprem plenamente e belamente em Cristo. Ele é o Cordeiro, seu sangue é que purifica o pecado, Ele é quem rasga o véu, Ele que nos dá acesso ao Pai. Tudo aquilo que estava acontecendo no templo de forma oca, encontra o seu cumprimento pleno e belo em Jesus de Nazaré. Mas toda a realidade oca da adoração judaica seca e morre ante a determinação divina. Mateus 23, citei para os irmãos, veja que é exatamente isso que o Senhor fala. Versículo 38, eis que a vossa casa vos ficará deserta. Declaro-vos, pois, que desde agora já não me vereis. Eles não estavam ali em tudo querendo ver o Messias, dizendo que tinha o Messias, até que venhais a dizer, bendito que vem em nome do Senhor. Em suma, a adoração ao Deus verdadeiro é constatada por Ele em frutos de arrependimento. Se assim não for, ou seja, em devoção, em contrição, em temor, em tremor, em obediência, a maldição é inevitável. Não são poucos os relatos das mortes no culto registrados na palavra de Deus. Nadab e Abiú sabem disso. Uzá também. Ananias e Safira também. O Deus verdadeiro não tolera a religião das aparências. Ele não tolera. Isso é algo muito, muito perigoso, irmãos. Deus lhe guarde disso. Que Deus lhe faça... eu lembro do Dr. Lloyd Jones, né? Eu gosto as expressões que ele utiliza em algumas questões, aliás, em muitas, e ele falava acerca do pai dele. Eu já falei isso para os irmãos. Ele disse, o meu pai foi o homem natural mais correto que eu conheci. Ou seja, foi o homem mais íntegro, mas ele não dizia que por isso o pai dele era crente. Porque ele sabia que ele não era, não tinha fruto de arrependimento. Mas é melhor a sinceridade do que a hipocrisia. É melhor você dizer, realmente eu não sirvo a Deus. Se Ele assim quiser me fazer servo dEle, Ele assim pode fazer. Eu me arrependo, eu busco o Senhor aqui agora, do que sustentar uma religião de aparência. Se o Mestre se aproximar de você hoje, se Ele chegar hoje, próximo a mim e a você, Ele encontrará frutos de arrependimento? Porque nós cantamos isso. As nossas folhagens hoje foram agitadas. Nós anunciamos, és a nossa estrela da manhã, Cordeiro Santo, cantamos vários hinos aqui belos, leitura foi feita, orações foram feitas, as folhas são de fato notórias. Porém,
Os frutos podem ser encontrados por ele, ou ele passará pela Parquelândia com fome. Ele deixará sobre sua vida uma palavra de bênção ou uma palavra de maldição. Você florescerá ou você secará desde a raiz. E você, embora não se afirme cristão, se considera religioso, você está pronto para passar pela inspeção divina essa noite? Deus nos ajude, que a palavra da sua boca sobre nós seja vida em arrependimento. Volta comigo para Marcos capítulo 11, veja que o Senhor denuncia a religião de aparências, e isso é bem dramatizado para nós, nessa realidade da figueira que se torna uma parábola daquilo que acontecia em Jerusalém, na adoração falsa, na religião de aparência. Então o Senhor vai mostrar para eles o que eles deveriam fazer para não se assemelharem aos judeus que apenas honravam o Senhor com os lábios. Veja só, Marcos 11, a partir do versículo 20. Passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Os discípulos aqui, mais uma vez, não entenderam o significado daquele milagre. Eles estavam apenas estupefatos, né? E de fato já eram para estar até de certo modo acostumados. Ele é poderoso, ele ressuscita mortos, ele levantou Lázaro, dá fim a uma árvore, mas eles ainda continuavam, mestre, mestre, sem entender, eles não conseguiam abarcar a mensagem do que aquele sinal, aquele milagre trazia, que era o fato de que Israel, por muitas vezes é mencionada na Escritura como videira, como figueira. Você pode conferir isso depois em casa, Oséias 9:10, Joel 1:7. O que o mestre queria é que eles entendessem o estado deplorável do culto dos israelitas e que eles não incorressem nos mesmos erros. Então o mestre assim os ensinou. E aqui o Senhor traz para eles 3 lições importantes. E é muito belo isso. Em primeiro lugar, Jesus fala: tende fé em Deus. Que coisa, né? Assim, parece que você está vendo uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo mencionado, mas tem tudo a ver. E o Senhor fala: porque em verdade vos afirmo, que se alguém te disser este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crê que se fará com ele, assim será feito. Em primeiro lugar, então, ele diz: tenha fé em Deus. Em segundo lugar, ele diz: por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes. Em segundo lugar, ele está dizendo o quê? Orem. Em primeiro lugar, tenham fé em Deus. Em segundo lugar, orem. Versículo 25, então, ele diz: quando estiverdes orando, se lembrar que tem alguma coisa contra alguém, cultive a comunhão verdadeira. Para que vocês terem uma caminhada autêntica, vocês têm que crer em Deus. Ter uma vida de oração que expressa essa crença e manter a comunhão. Ora, está lá em Atos 2 isso. E perseveravam em quê? Na doutrina dos apóstolos e na comunhão. A doutrina dos apóstolos ensina o quê? Há um só Deus, eu tenho que crer nele, adorar esse Deus, invocar esse Deus e viver em comunhão com meus irmãos. Então vejamos por partes. Em primeiro lugar, tende fé em Deus, creiam no Senhor, creiam que Ele é todo-poderoso. Esse sempre foi o ensino do mestre. Veja só, João capítulo 14, Jesus fala: não se turbe o vosso coração. Complete o versículo: credes e crede também em mim. João capítulo 17, versículo 3, e a vida eterna é esta, que te conheçam a ti como único Deus verdadeiro, Jesus Cristo a quem enviaste. Existe um erro na nossa apresentação do Evangelho, e eu, mais uma vez, sou devedor ao Dr. Lloyd Jones quanto a isso. Existe um erro, muitas vezes, na nossa constatação da nossa espiritualidade, até mesmo na nossa relação com a Trindade. 1 Pedro 3, veja, no versículo 18, está escrito assim, olha o texto sagrado: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a quem? Ora, mas Jesus não é Deus, não? É.
Mas ele, sendo o Filho de Deus igual ao Pai, ele quer nos conduzir ao Pai, porque é nele, no Pai, que ele tem o seu maior deleite. Então Jesus diz: tenham fé em Deus, tenham fé em mim, creiam que eu estou conduzindo vocês a Deus. É primariamente necessário um homem entender que ele tem um problema com Deus, Criador de todas as coisas. O credo começa assim: creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Na sequência da revelação, Jesus Cristo. Na sequência da revelação, o Espírito Santo. Paulo nos apresenta isso também, essa necessidade de forma primária. Em Romanos 1, 16 ao 18, Paulo vai dizer assim: porque não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Jesus. Está escrito lá assim, é? O que é que está escrito? O Evangelho é o poder de... Pastor, você está querendo dizer que Jesus não é Deus? Longe disso. E ele diz: visto que no Evangelho, né, nós vemos o poder de Deus. E no versículo 18 ele fala então, a ira de Deus. Nós precisamos ser reconciliados com Deus, o Pai. Aquele que não conheceu o pecado, 2 Coríntios 5, 21, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O autor aos Hebreus destaca que sem fé é impossível agradarmos a Jesus. Sem fé é impossível agradarmos a Deus. O próprio Jesus diz então em Marcos: tende fé em Deus. Isso é muito maravilhoso, porque isso mostra, né, a relação bela da divindade, né? Pai, Filho e Espírito Santo, e de como eles se relacionam. Com isso não se diminui a glória do Filho, nem a glória do Espírito, mas nós precisamos entender isso, né? Então, até mesmo na cultura evangélica, muitas vezes, de oh Jesus, oh Jesus, oh Jesus, Jesus, olha Jesus. Não. Você precisa que a sua vida seja reconciliada com Deus. Para isso, Deus Pai enviou quem? Seu Filho, Jesus Cristo. E quando for orar, vocês orarão assim: Jesus nosso que estás nos céus. Não, como é que diz? Pai nosso que estás nos céus. Crê que Deus é poderoso. A ideia aqui de transportar os montes é uma alusão aqui do Salmo 46 também, e também do fato de que Deus tem o poder de desbancar os reinos, que é o que ele iria fazer com a própria realidade de Jerusalém, com a própria realidade de Judá, dos judeus ali. Mas o que ele quer nos dizer é o seguinte: creiam que Deus é poderoso para mudar as coisas. Não é que eu vou chegar, né, por exemplo, eu fui no retiro ontem e vou... O que é que tem ali a Serra de Maranguape? Maranguape, vem aqui para cá, pertinho do Siqueira, para não gastar gasolina. Não é isso que Jesus está dizendo. Ele está dizendo é que creiam que Deus é poderoso para tratar de realidades intransponíveis, realidades que você acha que não poderão de maneira nenhuma acontecer, e Ele é poderoso. Nabucodonosor entendeu isso quando disse que Ele opera com os exércitos do céu e com os moradores da terra. Não há quem possa lhe deter a mão, nem lhe dizer o que fazes. Precisamos invocar mais a Deus, precisamos crer mais em Deus, precisamos falar mais com Deus, precisamos confiar mais em Deus. A destruição, a dissolução, a ruína de um homem é quando ele não considera a glória de Deus, a supremacia de Deus, a majestade de Deus. Falamos isso hoje pela manhã na escola dominical. Diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se. Sem a realidade de Deus, a minha vida se dissolve, se dilui, se acaba totalmente. Deus é que me faz ser homem, Deus é que me faz ser marido, Deus é que me faz ser pai, Deus é que me faz ser cristão, porque fomos feitos à imagem e semelhança de Deus. Tende fé em Deus. Os judeus perderam essa perspectiva, iam para o templo, vendiam, compravam, ofereciam sacrifício, vinham para as festas da Páscoa, dos tabernáculos, mas perderam a percepção da grandeza de Deus. É muito triste isso, quando nós, como crentes, perdemos a percepção, o senso divinatis, a majestade de Deus, a sublimidade de Deus, dos cantos, na leitura da palavra. Nós estamos diante de nós com o livro de Deus.
púlpito é pregada a palavra de Deus. Vamos comer o pão e beber o vinho que simbolizam a carne do Filho de Deus. A igreja, que é a igreja do Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Deus, 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 acima de tudo, Deus. Precisamos resgatar isso, irmãos. Porque senão vai passar o tempo, nós vamos estar caminhando com os utensílios no templo, vamos estar ministrando ceia, vamos estar cantando, vamos estar fazendo tudo, e o dono da casa vai chegar, vai inspecionar e vai ver que nós não temos mais fé em Deus, de que isso não é meramente um ajuntamento religioso. Deus está aqui. Não sabeis vós que sois templo e morada do Espírito de Deus? Não sois mais de vós mesmos. É a ruína da igreja, é a ruína do povo de Deus não considerar mais o Deus deste povo. Isso é sobrenatural, irmãos. Tudo isso aqui é sobrenatural. Domingo é sobrenatural, oração é sobrenatural, tudo está vinculado a Deus. Deus. Se assim for, vejam, volta comigo, Marcos, o que vai acontecer? Ele diz, por isso, versículo 24, vos digo, que tudo quanto em oração pedirdes, credes que recebestes, e será assim convosco. É muito belo isso. Eu tenho batido nessa tecla com os irmãos aqui. E isso, para mim, é muito grato. Não existe expressão maior de teologia do que joelhos calejados. Não existe expressão maior de teologia. Eu lembro quando eu fiz seminário, os pastores diziam isso já no tempo que eu fiz seminário. No nosso tempo, eles falando, quando nós iríamos enviar alguém para o seminário, nós pedíamos aos candidatos que subissem um pouco a sua calça para nós vermos as rótulas dos seus joelhos. Hoje não. É considerado o prodígio intelectual. É considerado a oratória. É considerado o carisma. Mas não é considerado a vida de oração. A crença em Deus deve ser de coração. Veja no versículo 23, está escrito assim, ele ainda fala, ergue-te, lança-te no mar e não duvidar no seu coração. A minha teologia ela tem que estar no âmago e me levar a orar, o que vai inevitavelmente conduzir à comunhão com o Pai. Assim foi com o Mestre. Ele constantemente, intensamente orava. Em Lucas 22, 44, 45, diz que ele orava tão intensamente que o seu suor se tornou como gotas de sangue, se tornou em gotas de sangue. E olha Hebreus capítulo 5, a maneira como o autor dos Hebreus fala é surpreendente. Ele diz em Hebreus capítulo 5, versículo número 7, ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, ele não foi ouvido por causa da sua teologia, embora fosse ela perfeita, ele foi ouvido por causa da sua piedade, porque era um homem crente, um homem de oração. Por essa razão, Jesus ensinou sobre o dever de orar sempre. Lucas capítulo 18, verso 1, Jesus ensina, conta-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, e o quê? Nunca esmorecer. E é muito pertinente que nessa parábola do juiz iníquo, ela seja seguida pela parábola do fariseu e do publicano. E os dois subiram ao templo para orar. O que Jesus fala? Tenha fé em Deus e ore, porque quem vai no templo é para orar. Tanto que ele vai açoitar os vendilhões no templo, dizendo, a minha casa é casa de teologia. É isso que está escrito? A minha casa é casa de mestrado, de doutorado. A minha casa é casa de conferências. Não, a minha casa é casa de...
Perdemos isso. Que coisa impressionante isso. Os irmãos percebem como nós conseguimos ir tirando Deus. E quando nós vamos tirando Deus, nós vamos tirando aquilo que é mais determinante, a oração, a comunhão com Ele. E quando ele contrasta essa realidade, ele diz que o publicano subiu no templo ali para orar, e ele mostra a diferença entre o que serve a Deus e o que não serve. E o fariseu orava, mas ele orava como? De si para si mesmo. Aos lábios, graças te dou, ó Pai, porque não sou como os demais homens, nem como esse nosso cego aqui, fariseu cearense, esse nosso cego aqui, inadimplente, faz nada, não. Fariseu cearense. Mas o texto sagrado diz que o publicano não ousava erguer os olhos, sabe por quê? Porque ele já estava vendo a Deus com os olhos do coração. Porque quem não olha para Deus mostra em si natureza celestial, como os serafins cobriam seus olhos e não ousavam olhar para o Senhor, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Quem vê a Deus corre de vergonha. Os anjos sem pecado, não posso ver, Ele é santo demais. Cantamos hoje, nem os anjos que veem o seu poder, eles ousam olhar. O fariseu não. Estou aqui, Senhor, no meu humilde doutorado, falando contigo das minhas pós-graduações celestes. Publicano batia no peito, uma expressão que o aviltava, que era praticada unicamente pelas mulheres, tanto quando Cristo está passando com a cruz, elas ficam batendo no peito, isso era um gesto feminino. E ele está tão desesperado, publicano, ele está vendo a Deus, que ele diz: sê propício a mim, pecador. O publicano consegue entrar no Santo dos Santos, quando ele usa a palavra propício, ele está tocando lá no propiciatório. E o fariseu, com toda a sua justiça aparente da figueira, estava seco até a raiz. Fato é que quem crê, ora. O fato é que quem tem comunhão com Deus, com o Pai, ora. O fato é que a alma regenerada é preservada em uma relação autêntica com Deus verdadeiro, mediante uma vida de oração, pois somente os ímpios não oram. Você não precisa mandar um crente orar, você apenas precisa lembrá-lo, como diz a Escritura, lembre-te, porque a oração é o oxigênio de uma alma tocada pela eternidade. É muito maravilhoso observar que quando o Senhor envia Ananias a Saulo, Ananias, imagine o negócio. Pois não, Senhor. Ananias ali tem a visão. Pois não, Senhor. Vá lá na rua direita, tem um caba lá. Saulo, que é isso, Senhor? Já chegou minha hora de morrer? Né? Senhor, eu ouço que esse homem ele é perigoso. Tem feito mal à tua igreja. Pode ir. Ele está orando. Eu já amansei ele. Quem me vê, ora. Está escrito isso em Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Ele está orando. Verso 11. Isso com certeza era para Ananias, da parte do Senhor. Vá com calma. Ele está bem, ele está orando. Ele já está orando. Que a primeira coisa que alguém faz quando me vê é clamar por mim. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, a crença nutre a oração nutre a crença, jamais em forma manipulativa. Porque veja que Jesus, quando ele diz que o que vocês pedindo, crendo, saibam que já receberam, isso algumas igrejas neopentecostais de confissão positiva, diz, está vendo? Peça assim, Senhor, eu quero um carro e te agradeço porque ele já está aqui. Não é isso. É a convicção de que o Senhor pode fazer, como diz Paulo em Efésios 3:20, infinitamente mais, além do que nós pedimos ou pensamos. Por fim, veja, Marcos capítulo 11, ele diz algo bem interessante aqui. Marcos capítulo 11. E eu pego o gancho com ainda a questão da oração, que o texto sagrado diz assim, olha,
Verso de número 25. E quando estiverdes orando, se tende alguma coisa contra alguém. Irmãos, isso aqui é tão maravilhoso. Sabe qual é o grande problema que nós enfrentamos, né, com as decisões da nossa vida? É porque nós não levamos elas antes a Deus em oração. Nós vamos deixando as coisas acontecer, vamos resolvendo, vamos decidindo e não oramos. Já muitas vezes eu me ajoelhei com um plano na minha mente. E quando eu comecei a orar, aquilo tudo mudou. De repente Deus me deu outra percepção. Porque somente na oração nós conseguiremos perceber as realidades nas quais nós precisamos ser trabalhados, porque nós estamos ali corandeu, ou seja, diante de Deus, na face de Deus. E o texto sagrado está dizendo que quando você estiver ali orando, você vai lembrar da confusão que você fez com a irmã, com o irmão. É lá na oração que você vai dizer, está com a língua grande. Que é isso, Senhor? Oh, meu Deus, é mesmo. Vai pedir perdão. Não, Senhor, mas foi ela. Você tem alguma coisa contra ela? Não, não tenho, não. Tem. A oração, ela nos coloca na perspectiva divina correta e nos ajusta. Acaba com as nossas desculpas, acaba com as nossas escusas, acaba com as nossas querelas e diz, vá resolver isso logo, rapaz. Para você estar aqui em paz comigo. Coisa boa estar com o coração leve, coração limpo, coração tranquilo. Mas se ele não quiser me perdoar, vá, resolva. Se ele não quiser, deixe que o negócio agora vai ser com ele. Quem vai ficar na cadeia é ele, você vai ficar livre para me invocar. Mas não deixe nada atrapalhar a comunhão. Entenda que toda a sua vida precisa dessa perspectiva celestial. Isso é muito maravilhoso. Ele sempre nos trará, o Senhor, na oração, a perspectiva correta. Às vezes eu estou caminhando, fazendo uma atividade, eu estou aqui pensando numa coisa, eu penso, vou fazer assim, assim, assim. Aí, de repente, o Espírito diz para mim, vai fazer? Não, Senhor, se for a tua vontade. Senhor, eu estou pensando assim, o que é que o Senhor acha? Ou Jesus me fala, ou meu Pai, o que é que o Senhor me diz? Aí, de repente, aquele pensamento se desdobra para as realidades corretas. Senhor, é assim, que paz, que alegria. Amém, Senhor, eu vou proceder dessa forma. Chego em casa e digo, minha filha, pronto, Deus me disse como é que a gente vai agir. Vamos fazer dessa forma, vamos agir desse jeito. É a melhor maneira, porque eu estava em oração e o Senhor me trouxe a perspectiva correta. De fato, é mediante a oração que os nossos corações são desvendados diante do Senhor. É na oração que percebemos quem Ele é e quem nós somos. Mas veja, por que ele destaca logo a importância da comunhão? Por que nós temos sempre essa realidade importante? A comunhão com Deus resulta na comunhão com o próximo. É sempre assim nas relações. Nós sempre observamos o cuidado do Senhor na comunhão, amor a Deus e amor ao próximo. Primeira tábua, segunda tábua. Qual é o maior de todos os mandamentos? O Senhor vai dizer, ama o Senhor teu Deus e amar o próximo. E aí o escriba diz, realmente não existe mandamento. O Senhor fala para ele maior do que este. A fé em Deus resulta na comunhão, resulta no amor à igreja, resulta na comunhão com os santos. Os fariseus e judeus viviam ali se devorando uns aos outros. Daí nós vemos a gravidade da ausência de comunhão, pois a mesma evidencia a verdadeira espiritualidade e a ausência da mesma é um fator determinante para a complicação do verdadeiro culto a Deus. É por isso que você vai ver no Salmo 133, dizer, ó, quão bom e quão agradável é que os irmãos vivam como? É como óleo. Quando os irmãos estão brigados, não desce o óleo, não desce a unção, isso é bíblico. Quer unção, quer graça, quer poder, fique em paz com o seu irmão. 1 Coríntios 11, Paulo vai dizer, comer sem discernir o corpo do Senhor é trazer juízo. Mas olha aqui essa referência, a última referência nossa, em Isaías capítulo 1, veja que também o Senhor censura os israelitas no contexto do culto, e ele vai dizer para os israelitas o seguinte, veja, Isaías capítulo 1, versículo de número 15, pelo que quando estendeis as mãos, né? Está lá, irmão, as minhas mãos, eu quero, né? Levantar. Não é problema não. Está aqui. Quando estendeis as mãos, esconde de vós os olhos. Senhor. Sim.
quando multiplicais as vossas orações, não as ouço, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. E ele vai dizer o que é: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa da viúva. Trate os irmãos com justiça, trate os necessitados com cuidado, cuide dos mais fracos, ampare, abram os seus olhos, porque isso é sangue, é vida nas mãos. Não adianta levantar as mãos em culto se não estiver em paz com o irmão. Como pecadores, nós sempre teremos nossos atritos, mas jamais devemos permitir que os mesmos se tornem obstáculos ao perdão e à reconciliação. A gente tem que entender isso, irmãos. Quando é que nós vamos entender? A gente acha que problema é ter problema é ter problema e não resolver o problema. Problema nós vamos sempre ter. Igreja é um ambiente em que as questões são arbitradas. Paulo fala isso. Não é entre vós nenhum sábio, alguém que julga essa situação. Problemas surgem na igreja. Em suma, irmãos, a religião autêntica se evidencia pela fé em Deus, que resulta em uma vida de oração e que se consuma na comunhão dos santos. Os fariseus, os escribas, os saduceus, enfim, os judeus esqueceram disso e viveram uma religião de aparência. Você crê em Deus? Você crê que Deus é todo-poderoso? Você invoca Deus? Você ama seu irmão? O fato, irmãos, é que o rei chegou. Marcos 11 nos apresenta isso. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E ele chegou para nos conduzir a Deus. Muitas foram e são as expectativas errôneas quanto à missão do Mestre. Mas ele veio para termos fé em Deus. E uma vida autêntica, cristã, que se caracteriza pela comunhão com o Pai, em oração e na comunhão com os santos. Deus nos guarde de uma religião de aparência, que traz maldição. E que possamos ter sobre nossas vidas as palavras de vida. Que Ele olhe para nós e diz, que Ele possa olhar para nós e dizer, né? Servo bom e fiel, foste fiel sobre o pouco, sobre o muito te colocarei. Que jamais sejam as suas palavras sobre nossa vida, que jamais haja vida em ti. Deus nos guarde isso, mas que a sua palavra nos dê vida no poder do Espírito Santo. Amém. Graças te damos, ó Pai. Nos ajuda. Perdoa-nos e nos livre de toda hipocrisia. Não deixe te honrarmos apenas com os lábios. Não deixe adorarmos em vão. Mas possamos de fato entender a sobrenaturalidade da vida contigo. Ter fé no Senhor, que o Senhor é todo-poderoso. Que o Senhor está aqui. Que o Senhor reina. Confiar no Senhor e viver isso humildemente em oração. Crendo no seu poder. Crendo no teu poder. E isso se expresse em relações autênticas que reflitam o amor e a misericórdia. Abençoa a tua igreja e nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Amém.